Seja bem-vindo ao Preveste EA. Eu sou o professor Rodrigo Marinho, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, cabelos e olhos castanhos, tenho uma estatura mediana, estou trajando uma calça jeans preta e uma camisa azul marinho. O ambiente da nossa aula de hoje é um estúdio de televisão e usarei a tela interativa para anotações. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai tratar um pouco sobre conhecer os conceitos técnicos e teóricos que vão servir de base para todo o nosso estudo programático, ou seja, isso é extremamente fiel ao edital que a gente vai trabalhar da UEA, beleza? Um outro ponto, pessoal, o tema da nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre evolução biológica. O conceito de evolução, a palavra evolução, ela quer dizer o quê? Simplesmente transformações que uma espécie vai sofrer ao longo do tempo. São mudanças que essa espécie vai tendo ao longo do tempo, de acordo com o ambiente onde ela está vivendo. Detalhe, pessoal, hoje em dia, na verdade, há muito tempo, a gente já considera a evolução como um fato. Como assim, professor? Como um fato? Isso quer dizer que ela já foi provada cientificamente. Então, existem vários estudos que provam que a evolução é realmente um fato. E dentro da biologia, a área que estuda diretamente sobre a evolução se chama biologia evolutiva. Tranquilo? Então, pessoal, resumidamente, evolução é isso, é um processo de quê? Um processo de mudanças, de transformações que uma espécie sofre ao longo do tempo. O termo, pessoal, evolução, ele não era desenvolvido até o século XVIII. O que acontece? Até o século XVIII, se tinha a crença ali de um ser supremo, de Deus criando tudo e todas as coisas. Era o preceito do criacionismo. Foi a partir do século XVIII, principalmente com um cientista, com um naturalista francês, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, chamado de Lamarck, que começa toda essa lei do transformismo, que começa todo esse processo de estudo evolutivo. Até então, o criacionismo adotava que todas as espécies eram e são imutáveis. Isso quer dizer o quê? Que do jeito que elas foram criadas, elas permaneceram até os dias atuais. Elas não sofreram nenhum tipo de modificação e não vão sofrer nenhum tipo de modificação. Só a partir, pessoal, do século XVIII, que um naturalista francês chamado de Lamarck, ou Jean-Baptiste Antoine de Monnet, dá início às ideias evolutivas. O que o Lamarck vai fazer como estudo, como desenvolvimento teórico, iniciar toda a discussão por trás da evolução. Ele é o pioneiro dessa ideia. É ele que começa a desenvolver o que vai ser a evolução. Mas, infelizmente, todos os preceitos e estudos que o Lamarck desenvolveu não são usados até hoje. Não são usados hoje, tá? Porque realmente foram comprovados que, infelizmente para ele ou felizmente para nós, esses estudos eles realmente não têm aí nenhum ponto crucial científico que prove as ideias do Lamarck. O Lamarck ele desenvolveu o lamarckismo, que basicamente tem dois preceitos, tem duas leis que vão nortear a ideia que ele desenvolveu, tá? Que é qual? A lei do uso e desuso e também a herança dos caracteres adquiridos. O que isso quer dizer? O que quer dizer uso e desuso, caracteres adquiridos? Segundo Lamarck, pessoal, a evolução é um processo onde um indivíduo, onde um organismo, ele vai usar muito de uma estrutura do seu corpo e após esse uso isso acaba se desenvolvendo, ou se ele não usar, isso acaba atrofiando. Esse exemplo aqui das girafinhas é bem claro. Ó. Uma girafa do passado não conseguia, ó, como vocês podem ver, pegar aquele fruto que estava numa árvore muito alta.
No lamarquismo, essas árvores vão começar a esforçar muito o pescoço e com o tempo esse pescoço vai esticando. Quando essas características vão se desenvolvendo, as novas gerações vão ganhando um pescoço maior. Até a girafa atual, ó, como vocês podem perceber, desenvolver um pescoço que consiga pegar o fruto ali em cima daquela árvore. Ou seja, com o uso após gerações e gerações do pescoço, o esforço que esse pescoço era desenvolvido, que era feito, na verdade, ó, aquela árvore atual, ela acabava desenvolvendo alguma estrutura, que no caso aí é o pescoço, tá? Se ela não tivesse esforçado no lamarquismo esse pescoço, isso iria atrofiar. E essa característica não seria passada para os descendentes, porque, infelizmente, esse indivíduo morreria. Então, todo cuidado aqui, tá? A característica que vai ser passada para os descendentes é a característica de uso, é a característica que melhora todo o condicionamento fisiológico daquele indivíduo. Quando a gente fala, pessoal, da herança dos caracteres adquiridos, quer dizer justamente isso. Quando uma espécie desenvolve alguma estrutura do seu corpo, isso é passado para os novos descendentes, para as gerações futuras. Quando isso não é desenvolvido, essa espécie acaba padecendo e morrendo ali, sendo extinta, digamos assim, tá? Notem, ó, que o que tem um ponto-chave aí no desenvolvimento das ideias do Lamarck é justamente o ambiente. Quando você tem ali uma interação do ser vivo com o ambiente, que é o que todo ser vivo consegue fazer, você vai ter, ó, todo o desenvolvimento fisiológico daquele indivíduo. Quando ele usar muito uma estrutura do seu corpo, ela se desenvolve. Quando ele não usar tanto uma estrutura do seu corpo, ela atrofia. Tranquilo? É basicamente isso, pessoal, que o lamarquismo quer dizer para a gente. A lei do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos. Hoje em dia, pessoal, a ideia mais aceita sobre a evolução é a seleção natural, que foi desenvolvida pelo Charles Darwin. Existiu também um outro naturalista inglês chamado Alfred Russel Wallace, que chegou às mesmas conclusões do Darwin. Mas o Darwin ele foi sagaz, ele foi muito rápido em publicar o livro dele, ele acabou tendo todo o rol ali de fama para a seleção natural, tá? O Darwin ele vai desenvolver essa ideia evolutiva através de uma viagem que ele vai fazer a bordo de um navio inglês chamado de Beagle, que vai circunnavegar o mundo, vai viajar pelo mundo inteiro, mais ou menos por 5 anos, e em cada lugarzinho que o Darwin parar, ele vai acabar ali se tornando... Basicamente, ele vai começar a analisar, ele vai escavar, ele vai começar a desenhar e vai estudar todo o funcionamento ali da flora e da fauna daquele lugar. Ao longo da viagem, ele vai percebendo que existem ali algumas características de espécies extintas que existem nas atuais, mas ele nota que essas espécies são muito diferentes em alguns pontos, em algumas partes do seu corpo. E aí ele começa a notar o seguinte, que a seleção natural, na verdade, é uma espécie de escolha que o ambiente faz de uma espécie ali que tem algum tipo de adaptação melhor. Quando uma espécie tem uma característica que seja mais vantajosa para ela, essa espécie, digamos assim, é escolhida pelo ambiente. É escolhida ali por todo um conjunto, de características, de condições que o ambiente proporciona. Então, existe uma diferença bem clara aqui no darwinismo e no lamarquismo. No lamarquismo, uma espécie vai desenvolvendo sua característica. No darwinismo, existem já ali variedades, mais e menos adaptadas, que vão ser selecionadas pelo ambiente. Então, se tu tem ali um passarinho, por exemplo, que tem uma coloração mais vantajosa no ambiente que ele vive, ele vai ser literalmente selecionado pelo ambiente, enquanto um passarinho que tem uma cor diferente não vai ser e vai acabar sendo extinto. Beleza? Esses são, galera, basicamente os preceitos por trás da seleção natural. Entre os indivíduos, sempre vai ter alguma diferença.
o meio ambiente sempre vai estar em constante mudança, ou vai haver ali uma espécie de competição entre eles por recurso, e sempre quem vai selecionar uma característica que seja vantajosa é o ambiente. Então, basicamente, em resumo, pessoal, o lamarckismo tem um ambiente como causa das transformações. O darwinismo tem um ambiente selecionando as transformações. Beleza? Hoje em dia, galera, já existe o neodarwinismo, na verdade, desde 1930, que é uma reunião aí de cientistas que vão contribuir na atualização do darwinismo. O Darwin ele não sabia explicar como que essas variedades surgiam. Hoje em dia a gente sabe que boa parte dessas variedades elas surgem por causa de mecanismos de variabilidade genética, como a mutação e a recombinação, que é o que traz para a gente o neodarwinismo. Beleza? No neodarwinismo, o ambiente ele vai induzir uma espécie a sofrer uma mutação ou ter ali uma espécie de recombinação gênica no ato reprodutivo, quando tiver ali uma interação entre esses genes, perfeito? Então, em resumo, o lamarckismo é o quê? Um indivíduo desenvolvendo alguma estrutura do seu corpo ou não. Isso vai ser passado para os próximos indivíduos. No darwinismo, você tem os indivíduos sendo selecionados pelo ambiente, porque possuem características mais vantajosas, perfeito? A gente vai fazer algumas questões aqui que vocês vão ver que isso é muito simples, é muito facinho, tá? Primeira questão, galera. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marque a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria, que ficou conhecida como lamarckismo. Muito fácil. O que ficou ali, as teorias, na verdade, as leis que estão norteando o lamarckismo, são quais? A lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ó. Não pode ser a letra A, que fala sobre seleção natural e mutação, não pode ser a B, que fala do uso, desuso e seleção natural. A C, ó, fala da lei da necessidade, isso a gente não comentou, não existe. E a E fala da seleção natural de novo, que é um conceito por trás do darwinismo, tá? Na questão 2, galera, a gente tem ó, a teoria moderna da evolução ou sintética da evolução incorporando alguns conceitos da teoria original proposta por Darwin. Quais são os conceitos que vão estar ali por trás da teoria sintética da evolução? É claro e evidente que é a mutação e a recombinação gênica. Não é a mutação e seleção natural, como diz a A. Na B, mutação e adaptação também não. Na D, recombinação e seleção natural. Ó. Em todas as outras alternativas, com exceção da C, ó, fala sobre seleção natural, beleza? A próxima questão, pessoal, que é aí uma ideia comum entre as teorias propostas pelo Darwin e pelo Lamarck. O que dá para perceber, pessoal, que essas teorias têm em comum o quê? A interação dos organismos no ambiente. Não é do sucesso reprodutivo, não é do uso e desuso, não é da manutenção das melhores condições gênicas, como diz a D, e não é das mutações induzidas pelo ambiente. Mutação tem a ver com o quê? Neodarwinismo. A próxima questão, ó, questão de número 4, fala sobre, ó, coloca 3 frases para a gente identificar de quem é quem, tá? A primeira fala sobre desenvolvimento ou atrofia de estruturas, que é o conceito por trás do lamarckismo. A outra fala sobre a sobrevivência dos mais aptos e, posteriormente, as recombinações e mutações, que é um conceito aí neodarwinista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem sintética para vocês sobre evolução, que eu tenho certeza que vocês terão sucesso. Um grande abraço, valeu e até mais!